Boa noite, amigo caminhoneiro. Está começando mais um programa do Transportador, para quem abastece o país. E hoje temos a honra de entrevistar Douglas Santos Silva, secretário-geral do Sindicato Nacional dos Cegonheiros, Sinaseg. Cegonheiro desde os 18 anos, ele está no Sinaseg há 11, onde atualmente ocupa o cargo de secretário-geral. Formado em Direito, ele hoje atua em favor dos cegonheiros. Obrigado, Douglas. Seja bem-vindo aqui ao programa do Transportador. É uma honra e agradecemos você nos conceder essa entrevista. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos os amigos caminhoneiros do nosso grande Brasil. E obrigado também pelo convite. Estamos aqui para esse bate-papo aí que espero que transcorra da melhor forma possível. E vai transcorrer, Douglas, porque o Sinaseg é parceiro tanto do Sindicam São Paulo como da Fetrabens e de todos os irmãos caminhoneiros autônomos que circulam por esse país aí. Douglas, gostaria de iniciar essa nossa conversa conhecendo um pouco mais sobre a história do Sinaseg no país. Sabemos que vocês acompanham toda a movimentação da indústria automobilística, é isso mesmo? Sim, o Sinaseg ele foi criado na década de 90, né? E ele veio para representar o cegonheiro. E tudo se iniciou em São Bernardo do Campo, como as principais montadoras estavam se colocando lá há décadas anteriores, como Volkswagen, Ford, General Motors, tudo ali no ABC Paulista. Então a gente teve a necessidade de fazer esse sindicato para representar tanto os autônomos como os microempresários da região. Entendi. E quantos associados tem atualmente o Sinaseg e em quantos estados a entidade está atualmente? Hoje nós temos aproximadamente 1.500 associados, né? A nossa área de atuação é só o ABC Paulista mesmo. Ah, o Sinaseg é o ABC? É, o ABC. Nós atuamos bem no ABC. Temos algumas casas de apoio. Hoje em dia é muito complicada essa questão sindical. Então existem outros sindicatos de cegonheiros por todo o país, onde todos são respeitados, são todos sindicatos parceiros nossos também, porém em alguns estados nós temos alguma casa de apoio para o nosso carreteiro. Por quê? Aí você diz o Sinaseg. Sinaseg. Ok. Né? Por quê? Porque o nosso associado, embora a nossa atuação seja no ABC, nosso associado ele viaja para o Brasil inteiro. Sim. Então onde a gente acha que não tem um sindicato atuante que dê esse suporte para o nosso associado, a gente acaba tendo alguma casa de apoio para poder dar esse suporte para o nosso associado. E qual é esse suporte, Douglas? Ou seja, quais os principais serviços oferecidos pelo Sinaseg? Hoje em dia, Cláudio, são inúmeros, né? São inúmeros serviços. Eu vou elencar aqui os principais, okay. Que a gente dá auxílio. Nós somos portadores de autorização especial de trânsito, AET. AET. Então nós damos auxílios para tirar todas as AETs, tanto a federal quanto as estaduais que são necessárias. Então a gente precisa de casas em determinados lugares. Onde geralmente são esses lugares? Onde se tem montadora no estado ou na cidade. Então onde o cegonheiro ele fica aguardando para fazer esse carregamento, então geralmente lá tem uma casa de apoio para ter o conforto dele, tem alguma secretária para ajudar a tirar essa ET, tem alguma coisa ligada, alguma ferramenta que ele precise, alguma coisa que ajude ele lá, ele não esteja sozinho fora da sua base. Entendi. Sobre parcerias, qual a relação do Sinaseg com o poder público e assim como com empresas? Quais ações vocês realizam com eles? Nós temos várias parcerias, né? Tanto com o governo federal, estaduais, municipais, e eu vou falar qual é a principal. A poda de árvores no nosso país. Peraí. O Sinaseg... Você está me dizendo que o Sinaseg, entre os serviços que realiza em virtude de convênios, tem um convênio com prefeituras que poda árvore? Isso. O Sinaseg poda árvore? Isso. Nós temos um departamento que é de poda de árvores em todo o país. Qual a nossa preocupação? Ou as árvores estão bem podadas, Cláudio, ou a gente não vai conseguir entregar o nosso produto, que é o veículo. Faz sentido. Né? Faz então, sentido. Ou a gente cuida dessas árvores na beira da estrada, para que elas estejam sempre podadas, ou então nós vamos chegar com os carros sempre amassados ou arranhados. E esse não é o nosso intuito. O nosso intuito, até o tema cegonheiro, é como se a gente estivesse levando um bebê.
A gente está levando o sonho do brasileiro, não é verdade? Quem é que não tem o sonho do carro zero? Todo brasileiro tem. Então a gente tem que levar com o máximo de cuidado. Então nós desenvolvemos várias parcerias, como falei, a níveis municipais, estaduais, até federal mesmo, porque às vezes são órgãos federais que nós precisamos. Nós coletamos as autorizações e assim que temos as autorizações, as nossas equipes de podas vão lá e fazemos a poda, tanto dentro de cidade quanto nas estradas também, na beira de estrada. E assim, para você ficar sabendo, são milhares de quilômetros anualmente que nós fazemos. Eu imagino. Você está me dizendo que para que o associado de vocês entregue o produto em perfeito estado, pensando no consumidor final, vocês fazem uma atividade que a priori é do poder público. Sim, a priori seria do poder público. A gente sabe que no nosso país as dificuldades, as morosidades que ocorrem, então a gente preferiu, juntamente com as empresas de logísticas também, as grandes empresas de logística, nos ajudarem também, elas nos ajudam a isso também. E aí a gente faz esse serviço que seria do poder público, porque nós não podemos aguardar. Nós temos urgência, porque diariamente nós estamos entregando os carros nas revendas de todo o Brasil. Empresas que são fornecedoras de produtos para cegonheiros também auxiliam vocês nessa parceria, não? Não. Quem nos auxilia são só as grandes logísticas, que são as detentoras dos contratos de transporte que são repassados para os nossos associados. Entendi. São as empresas que fazem o transporte em massa de veículos que contratam o associado de vocês. Isso mesmo. Entendi. Agora, vocês também têm, acho que 2 cooperativas, uma de crédito e uma de consumo? Só mais um detalhe quanto às parcerias com o poder público e tal. Dentro da nossa cidade, São Bernardo do Campo, temos um serviço também que nós temos a nossa ambulância para os nossos associados. Okay. Então, quando algum associado está precisando de se locomover, tem uma pessoa doente na família, alguém que está com o pé quebrado, alguma coisa, então nós fazemos esse serviço. E em algumas datas, como festas juninas, algumas datas festivas, nós cedemos para a população da cidade também. Okay. Né? Então a gente presta esse serviço também, junto com o poder público, tem as ambulâncias da cidade, mas a gente acaba cedendo algumas festas também, sempre para quê? O cegonheiro está sempre preocupado com o bem-estar da sociedade e o bem-estar do nosso entorno. Até nessa atividade de poda de árvore, o cidadão comum também é beneficiado. Com certeza, né? Cláudio. Por que ele é beneficiado? Muitas vezes você pode ver na estrada, você está vindo atrás de um caminhão e fala, pô, o cara tá louco, ele passou para outra faixa, será que ele... Muita gente às vezes fala, pô, esse cara tá bêbado. Não, gente, você tem que ver que a pessoa está desviando de tudo. Né? Nós temos altura, como eu falei, nós somos portadores de autorização especial até por conta da nossa altura. Então, às vezes, ele sinaliza, faz da melhor forma, e às vezes ele tem que sair daquela pista, por quê? Porque senão ele vai acabar todos os carros de cima. E às vezes a gente está carregando um carro de, nem vou falar de milhares de reais, e sim de milhões de reais. Existem carros hoje no nosso país de milhões de reais. Como é que você vai acabar um produto de milhões de reais? Então você tem que sinalizar. Então, mantendo a poda de árvores em dia, essa carreta vai conseguir sempre estar no caminho certo, na sua direção, sem precisar desviar de nada. Agora, Douglas, me parece que vocês também têm 2 cooperativas, uma de crédito e uma de consumo, é isso? Assim, não tem nada a ver com o Sinaseg, Cláudio, tá? São entidades à parte, tá? Eu posso falar porque eu participo. Como sou cegonheiro, eu participo, então eu posso falar alguma coisa. Hoje existe a cooperativa de consumo. Ou seja, essas entidades foram criadas em virtude da necessidade da categoria. O sindicato até deu um respaldo, porque os diretores, como conhece, muito provavelmente participam também da direção das cooperativas, ou não? Sim, a criação das cooperativas foi totalmente a gente buscando benefício para a categoria. Porém, como falei, são entidades separadas, autônomas, okay. Cada um tem a sua diretoria e tal. Porém, todos os associados do sindicato, quase 100%, são associados das cooperativas, né? Okay. Então, o que acontece? A cooperativa, existe a Coperseg, que é a cooperativa de consumo, óleo diesel para nós, peças, pneu, o que o cegonheiro hoje precisa. Então, consome no seu veículo. Isso, nós temos essa cooperativa. E temos a nossa cooperativa de crédito,
também, que é a Credseg, Tá. ligada ao Cicobi. Na cooperativa de consumo, os produtos saem em média quantos por cento mais barato? Aproximadamente, não precisa ser específico. Eu acredito aí entre 10% e 15%. Já é um significativo. Isso. E um assim, pneu hoje de um caminhão cegonha está quanto? Uns R$3.000, R$4.000? Entre 2 e 3 mil reais. 2 e 3 mil reais. Entre 2 e 3 mil reais. Existem modelos de pneus, né? Existe o pneu para carreta, o pneu para o cavalo, o pneu... Então, vamos colocar entre 2 e 3 mil reais. A cooperativa, além dela vender mais barato, ela tem uma outra função, que é o poder regulador na região. Então, como ela vende, acaba regulando. Então, mesmo que a pessoa não compre na cooperativa, ela é beneficiada por quê? Porque acabamos regulando o preço na região. Douglas, só um minuto. Vamos para um comercial. O governo do estado está fazendo a parte dele para melhorar a segurança nas estradas. Mas muita gente ainda morre porque não usa o cinto de segurança no banco de trás. E as desculpas são as mais absurdas. Qualquer coisa o banco da frente protege. O cinto de segurança incomoda, é desconfortável. A gente vai só até a cidade aqui do lado, não precisa de cinto. Cinto de segurança no banco de trás. Não tem desculpa para não usar. É obrigatório por lei e pode salvar sua vida. Artesp, Governo do Estado de São Paulo. Voltamos com o programa do Transportador para quem abastece o país. E hoje temos a honra de entrevistar Douglas Santos Silva, secretário-geral do Sindicato Nacional dos Cegonheiros, Sinaseg. E aí, mais uma vez, é a categoria organizada dos cegonheiros, facilitando e auxiliando indiretamente o cidadão comum. Porque se você tem uma cooperativa que só os integrantes dessa cooperativa se beneficiam, né? É de se entender, como você está dizendo, e nós estamos falando de 1.500 profissionais, né, é um número bastante significativo para uma região, há de se entender que aquele comércio lá fora, que vende o pneu, que vende óleo, vai vender mais barato, porque vai querer vender também para esses 1.500. Né? E com isso, o cidadão comum que consome esses produtos também se beneficiam. Com certeza, a questão do cooperativismo é bom por isso. Além dela favorecer os seus cooperados, ela acaba favorecendo todo o seu regulando o entorno ali, o comércio local. Ali, para você ver na nossa região, que é o ABC Paulista, fora os cegonheiros... Que é uma região farta, né? Região... Nós temos inúmeros outros caminhoneiros, principalmente para abastecer todo o Porto de Santos, né? Então tem muita gente que é da região do ABC e acaba se favorecendo com essa outra função da nossa cooperativa, que é de regular os preços na região. E você estava falando da cooperativa de crédito, que é a... É a Credseg. Credseg ligada ao Cicobi também, né? Então todo mundo sabe, hoje em dia o cooperativismo é muito importante, isso nos ajuda demais, porque hoje conseguimos financiar os nossos equipamentos, cavalo e carreta, através do nosso próprio banco, né, que é a Credseg. Quando você precisa do empréstimo pessoal, tem lá também. Se você precisa de uma linha como o Finame, nossa Credseg hoje também é autorizada a fazer o Finame. Então a gente tem inúmeras linhas de crédito lá, que é o que todo banco precisa para o seu cliente, só que lá a gente tem uma maior facilidade, né, e com taxas bem melhores do que os bancos convencionais. E é importante, caminhoneiro, você que está nos assistindo aí, acompanhando pelo seu computador, pelo seu tablet ou até mesmo pelo seu celular, porque a TV Sindicam é mobile, é importante que você preste atenção nisso, na importância da organização, porque isso tudo que o Douglas está falando parte do princípio da organização, não é mesmo? Com certeza. Uma categoria se organizou, criou um sindicato forte, regional forte, como o Douglas disse, tem casas de apoio em vários outros estados para auxiliar os seus cooperados, os seus sindicalizados aqui da região, que viajam o Brasil todo. Além disso, tem os serviços que a entidade presta para o cegonheiro, entre elas a poda de árvore, que a priori, como você sabe, é um serviço do poder público, é uma obrigação do poder público, sobretudo o poder público municipal, e tem duas cooperativas, uma de crédito e uma de consumo. É isso.
E a cooperativa de crédito, no final do ano, tem participação? Como que funciona? A cooperativa de crédito, como todas, né, Cláudio, isso aí não é exclusividade do cegonheiro. É claro que tem todas as suas taxas, e aí quando há o fechamento, se teve lucro, é dividido entre os associados, que é um dinheiro que é muito bem-vindo, né? Que acaba... Quando você está em outra instituição de convencionais, os bancos, isso aí fica para o dono do banco. E nesse caso, no cooperativismo, isso aí é dividido entre os associados. Além de você ter crédito mais em conta, empréstimos na hora que você precisar, essa questão do Finame eu acho importante, muito importante, caminhoneiro, porque, como você sabe, o Finame é uma linha de crédito do governo federal, né? Mas o governo federal, apesar dele ter duas instituições bancárias federais, que tem o capital aberto, que tem conselho, etc, etc, para que você, caminhoneiro, consiga a liberação desse dinheiro, porque o governo federal ele dá o crédito, ele não dá o dinheiro. Quem vai liberar o dinheiro é uma instituição bancária, né? Então, o que acontece? Quando você chega numa instituição bancária, seja ela qual for, existe uma série de exigências que é muito difícil você atingir essas exigências. Passa por tempo de serviço, um valor mínimo, um saldo médio em conta, casas como garantia, enfim, uma série de garantias que você precisa dar. E presumo que na cooperativa, já por vocês conhecerem o histórico dos cooperados, já facilita bem mais, né? Com certeza, Cláudio, porque quando você já é associado lá, você já vem com um histórico, né? A maioria dos associados, todos nós nos conhecemos, como eu falei aqui, não são tantos assim, então todos nós nos conhecemos e a gente sabe que quem está ali está buscando o melhor para si mesmo, para a sua família, então isso é muito bom. Qual a idade média da frota, mais ou menos, Rodolfo? A nossa idade média hoje da frota, entre cavalo e carreta, a gente pode falar que deve estar entre 12 e 13 anos. Tá? Cláudio, eu queria falar diretamente agora com o caminhoneiro, o amigo caminhoneiro, que você, da sua região, procure sempre o seu sindicato, a sua associação, fortaleça essa sua entidade, porque o cooperativismo hoje é muito importante. Num país que nós estamos vivendo, onde a gente está brigando por centavos, essa questão do cooperativismo vai te ajudar demais, porque você vai ter condições de ter produtos mais em conta e você vai ter condições de fortalecer cada vez mais a sua categoria. Então pense muito no cooperativismo, caminhoneiro de todo o Brasil. Essa é a saída. Ô Douglas, você que está à frente de uma entidade sindical, como cegonheiro, como você enxerga a situação atual do profissional que atua nessa categoria de transporte? Hoje em dia o cegonheiro ele é um profissional que ele tem que estar muito bem preparado, Cláudio. Não é tão simples hoje você falar, você é um cegonheiro, você vai ter que se preparar. Porque como eu falei, mais uma vez vou repetir, somos portadores de autorização especial. Por quê? Porque nosso conjunto ele é um pouco diferente de qualquer um outro caminhão. Você está transportando ali os automóveis que precisam você ter todo cuidado quanto à altura. Tem um valor agregado. Né? Você tem um certo comprimento da carreta também, que se você não tiver cuidado, você vai ter muitos problemas, principalmente dentro das cidades. Você tem que entrar dentro de grandes centros para entregar os veículos, e aí você vai ter problema desde virar numa esquina, porque vai ter algum carro estacionado. Então hoje, o profissional cegonheiro, você pode ter certeza que ele é muito bem preparado. Porque se ele não for preparado, ele não vai conseguir efetuar o serviço da melhor forma que tem que ser feito, que é o que? Entregar o carro 100% como ele sai da montadora. E às vezes esse carro, até ele ser entregue, ele percorreu 3, às vezes 4 mil quilômetros. Então imagina o que não se passa numa viagem dessa daí. Então tem que estar bem preparado esse profissional. Douglas, mais um minuto. Vamos para mais um comercial. Denúncia, reclamação, notícia e muito mais no Jornal do Sindicam SP, o veículo de comunicação do caminhoneiro autônomo no estado de São Paulo.
Mais de 50 mil exemplares distribuídos gratuitamente em todos os postos de combustíveis e pontos de paradas de caminhoneiro das rodovias no estado. Se informe, denuncie, leia e participe. Mande-nos sua mensagem no e-mail redacal@f2comunicaintegrada.com.br. Voltamos com o programa do Transportador para quem abastece o país. E hoje temos a honra de entrevistar Douglas Santos Silva, secretário-geral do Sindicato Nacional dos Cegonheiros, Sinaseg. O Douglas, eu presumo, e aí eu não tenho pesquisa, é uma avaliação que a gente faz por estar na categoria já há algum tempo de transporte autônomo de cargas, né? Eu presumo que o cegonheiro de hoje, né, é diferente do cegonheiro de ontem, né? Existe nessa categoria a hereditariedade, passar de pai para filho? Sim. O filho do cegonheiro é cegonheiro? Geralmente sim, Cláudio. Agora, qual a diferença entre um e outro? Geralmente, a questão da cegonha, como eu falei, isso se iniciou, eu posso falar pela história do meu pai. Seu pai foi cegonheiro? Meu pai, José Jardilino da Silva, chegou na década de 60. Então, quando ele começou o transporte de cegonha, ainda nem era de carreta. Eles ainda traziam os jipes rodando, né? Então, aí sim começou a se transformar em carreta. Então, eu falo o meu caso, sempre gostei. Mas meu pai falava, eu quero que você estude primeiramente, para depois, aí sim, isso aqui não é desmérito a ninguém. É muita honra de ser cegonheiro. Porém, eu quero que você estude. E acabou que aí eu acabei estudando vários anos, como você falou mesmo, me formei em Direito. E aí eu achei que eu poderia ajudar a nossa categoria, como venho fazendo hoje há 11 anos no sindicato, né? Mas assim, o maior orgulho era chegar às minhas férias para poder montar dentro do caminhão e seguir viagem com os motoristas, né? Eu amo ser cegonheiro. Como a gente fala lá no nosso setor, quem é cegonheiro não corre sangue na veia, corre a cegonha na veia. Então é o maior orgulho. Então a grande maioria dos filhos de cegonheiro, eles acabam se tornando cegonheiro. E aí a gente já está na terceira geração já. Se você pegar dos primeiros, hoje nós temos netos de cegonheiro já na cegonha, dentro da boleia. E aí a gente espera que vá para a quarta, vá para a quinta geração, por quê? Como eu falei, isso é um orgulho. Nós temos orgulho de sermos cegonheiros. Legal. Parabéns, viu, Douglas? Com relação às novas tecnologias, como estão os caminhões cegonhas e os cegonheiros? Há novidades na categoria? Sim. Cláudio, vamos puxar do começo. Inicialmente, como eu falei agora há pouco do meu pai, era o tempo que levava rodando os veículos, né? Depois se fizeram as carretas, começaram a puxar 4 carros, 5 carros, depois veio aquelas carretas com 8 carros, depois uma carreta com 10. Hoje, atualmente, nós temos um equipamento que transportamos até 11 carros. Por quê? 11? Até 11. Porque a gente sabe que tem muitos carros muito grandes. Sim. Existem hoje, o mercado hoje de SUV é muito forte. Todo mundo quer uma SUV para carregar a família e tal. Então, se você pegar um mix de carga onde só há SUV, é claro que você não vai carregar 11 nem 10. Talvez você carregue 8 carros. Mas quando você tem um mix de carros populares com carros menores, aí você consegue esses 11 carros. Então, passamos por uma série de modificações, né? Se você pega na década de 90, os carros eram carros baixos, mais quadrados, e aí esses carros foram ficando mais ovalados, né? Carros mais altos, carros maiores. A tecnologia veio chegando, você precisa hoje, um carro antigamente tinha aí próximo de até menos de 1 tonelada, e aí começou a chegar a tecnologia. Então você começa a colocar tecnologia dentro dos carros, então você precisa, aquela tecnologia embarcada gera peso, então gera espaço. Então, com tudo isso daí, foram mudando, que foi o que gerou agora até uma recente mudança no nosso equipamento, que nós tínhamos 22,40 metros e fomos até os 23. Por quê? Para acomodar melhor essa questão dos 11 veículos. Por quê? Porque daqui a pouco a gente não estava conseguindo transportar os 11 veículos, ia estar gerando o quê? Um custo maior para a sociedade. Então solicitamos, fizemos um estudo, ficamos anos
né, com estudos e tal, até que graças a Deus esse ano nós conseguimos essa alteração e o nosso equipamento agora ele pode ter até 23 metros, que é para acomodar esses 11 veículos. O Douglas responde uma pergunta de um beócio, né? Hoje o único veículo que não vem em cegonha é o caminhão, ou o caminhão vem também em cegonha? O caminhão vem em prancha. Ele vem em prancha? Vem em prancha também, temos associados também ligados. Prancha, e geralmente ele leva de 3 a 4 caminhões, depende do tamanho do caminhão. E dependendo do tamanho do caminhão, até 2 caminhões também. Então esse não cabe em cegonha. O que vai em cegonha é até as vans. Algum tipo de van também vai em cegonha. Aquela van um pouco maior também, ela já vai na prancha. Na também. prancha, tá. A Expo Transportes é uma feira realizada pelo Sinaseg? Sim. Segundo informações que recebemos via assessoria de imprensa, foram contabilizados 122 milhões em negócios, 6% a mais que no ano passado. Quais foram esses negócios e os tipos de ações realizadas durante o evento, que recebeu mais de 35 mil visitantes? Essa nossa feira, a gente tem bastante orgulho em falar dela. Se eu não me engano, são vários anos, mais de 10 edições dessa feira. E o que foi negociado mais nessa feira foi os insumos para o cegonheiro mesmo, né? Desde caminhões até o pessoal gosta de ir lá e aí tem presente, como eu falei, as cooperativas da região, tem presente também todos os comerciantes e aí eles acabam fazendo uma série de promoções e aí estimula o consumo. Então foi vendido bastante caminhão, foi vendido bastante pneu, foram vendidos bastante lubrificantes, tudo relacionado ao cegonheiro nessa feira. E acontece aonde a feira? O mais importante, Cláudio, dessa feira também é a confraternização entre todos os cegonheiros. Vem cegonheiro de todo o país para a nossa feira. 35 mil visitantes? Ela ocorreu no Pavilhão Veracruz, em São Bernardo do Campo, como todas as últimas edições, né? Então ela começou na quinta-feira, foi quinta, sexta e sábado. Agora, se eu não me engano, do dia 22 a 24 de julho, de setembro, se eu não me engano. Bom, vocês participaram recentemente das negociações de alterações das medidas dos caminhões que você estava falando, né? Que aumenta o comprimento para 23 metros. Quais os impactos dessa mudança? Então, voltando a falar, qual foi o grande impacto? O que a gente buscava? A gente não queria uma maior capacidade de transporte. Okay. A gente buscou o quê? Só adequar, acomodar o que a gente sempre transportou, que foi até os 11 veículos. Por quê? Porque, como eu falei, os carros aumentaram de peso, aumentaram de medida, de tamanho. Hoje em dia se usa muito carro sedã, muita van, e a gente precisava o quê? Aumentar um pouquinho o nosso equipamento para a gente não ter problema e continuar carregando o mesmo. Por quê? Se você não conseguisse continuar carregando os 11 veículos, você ia ter que diluir o custo de uma viagem, em vez de 11 veículos, para 10. Entendi. Ou para 9. E aí então, aumenta o custo. Ia aumentar o custo e ia jogar para a ponta. Para a ponta, que é o consumidor final. É isso que a gente buscou. Nada, não, eles aumentaram porque eles querem maior capacidade. Não, nós só queremos manter. Então você pega aí, vamos falar de um carro que é muito vendido, que foi o líder, muitos anos, o Gol. Você pegava o Gol na década de 90, ele é um carro muito menor, muito mais baixo. O Gol que sai hoje é um carro maior, mais alto, e então a gente precisava, nesse caso, de 60 centímetros a mais para poder adequar dentro da nossa carreta. Agora, Douglas, você me falou de uma série de serviços que o Sinaseg realiza, entre eles a poda de árvore, a gente volta a citar, a assessoria para tirar a autorização especial de trânsito, né, a ET, e também me falou que as duas cooperativas não estão associadas, não estão ligadas ao sindicato, são autônomas, né? Da onde o Sinaseg tira recursos para realizar essas atividades em prol do motorista de cegonha? Isso. Todo associado, Cláudio, acaba pagando uma mensalidade para nós, né? Mensalmente, os associados recolhem. Então, isso aí gera uma receita, que é onde a gente custeia tanto essa poda de árvore, quanto o auxílio. Os serviços todos. Todos os serviços. E tem um serviço muito, vamos dizer, até hoje em dia essencial, que é também a nossa prestação de serviço jurídico. Temos várias bancas de advogados, cada uma na sua área, para auxiliar o cegonheiro.
porque infelizmente não é tudo alegria, né? Lógico. Então, vira e mexe, algum associado tem um acidente, Acontece, precisa de um advogado para se defender, vira e mexe, ele pode tomar uma multa aí que seja indevida, então a gente tem o nosso departamento jurídico para auxiliá-lo. Para qualquer coisa que o cegonheiro precise, nós temos o departamento jurídico que está pronto para atendê-lo. É isso, amigo caminhoneiro. Nós terminamos aqui o programa do Transportador para quem abastece o país e deixamos os microfones abertos para o Douglas Santos Silva, que é secretário-geral do Sindicato Nacional de Cegonheiros, SINASEG, para que ele passe a mensagem. Por favor, Douglas. Amigo caminhoneiro, autônomo e todos que estão nos assistindo, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, esses últimos minutos aí falando com vocês e reforçando, como nós temos orgulho de ser cegonheiros, eu tenho certeza que você também, amigo caminhoneiro, tem orgulho de ser caminhoneiro. E isso daí nunca pode faltar, porque a gente sabe da dificuldade de todo caminhoneiro em geral no Brasil, então a gente tem que estar sempre unido, sempre com entidades fortes, para a gente poder superar todas as dificuldades que estão à nossa frente aí. Então um forte abraço, sempre que quiserem contem conosco e fiquem com Deus. Muito obrigado. E é isso, amigo caminhoneiro. De nossa parte, agradecemos a sua audiência, que para a gente é sempre sinal de prestígio, e contamos com você na próxima terça-feira. Até lá. O Recantangaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizado em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de muito verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recantangaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807.